Olá pessoal, professor Matheus aqui com vocês e hoje, como eu havia prometido, a gente vai estar resolvendo as questões que eu deixei na aula passada sobre processos exotérmicos e processos endotérmicos. Eu vou estar colocando aqui na tela as questões para tu poder acompanhar a leitura comigo, tudo bem? Então vamos lá pegar a primeira questão, questão de número 1, que diz o seguinte: reações de combustão são exotérmicas por quê? Lembra que eu já tinha te comentado que existem dois tipos de reações químicas: as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que vão absorver o calor, certo? E no final vão ter uma variação de entalpia positiva. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa variação de entalpia em outras questões. Tem também as reações exotérmicas. Exotérmicas são aquelas que vão liberar calor, vão liberar energia térmica. A variação de entalpia para essas reações exotérmicas vai ser negativo. Novamente, eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa variação de entalpia nas próximas questões. Tudo bem? Então, se no comando ele comenta sobre reações exotérmicas, elas são neste formato porque elas liberam calor, ou seja, a alternativa correta, a letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão de número 2 diz o seguinte, acompanha comigo a leitura. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Número 1, gás queimando em uma das bocas do fogão e processo de número 2, água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Com relação a esses processos, podemos afirmar que então nós temos dois processos diferentes. Um é a queima do gás e outro é a fervura da água. O primeiro processo, a queima do gás, é um processo chamado de exotérmico. Por que é exotérmico, professor? Se tu chegar lá perto do fogo, tu percebe que fica quente. Se fica quente é porque a queima deste gás está liberando calor. Então, processo exotérmico. O segundo processo é a fervura da água. Neste processo vai ser endotérmico, ou seja, vai ocorrer a absorção de calor. Por quê? Porque imagina o seguinte, se tu deixar aquela panela de água no fogão sem ligar a boca, vai ferver, vai esquentar? Não, porque para ocorrer este processo de fervura, é necessário que tu forneça calor para este sistema. Então, se só vai aquecer, só vai ferver se tu fornecer o calor, é uma reação chamada de endotérmica. Então, sabendo disso, vamos verificar aqui qual é a alternativa correta. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. Continuando, questão de número 3. Acompanhe aqui comigo a leitura. Considere os processos a seguir. Tu tens três processos aí. Número 1, a queima do carvão. Número 2, a fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius. E número 3, a combustão da madeira. Tá? Então, antes de nós resolvermos essa questão, vamos analisar as três situações. O número 1 e o número 3, eles são processos de combustão, processos de queima. Lembra quando nós comentamos sobre a parte teórica do assunto, que todo processo de combustão, todo processo de queima vai ser um processo exotérmico. A queima do carvão, a queima do papel, a queima da gasolina, enfim, qualquer processo de queima é exotérmico. Tudo bem? Então, 1 e 3 já sabemos que é exotérmico. Número 2, a fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius. Bom, aí, primeiramente nós temos que lembrar, a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Tudo bem? Fazendo uma analogia, vai ser o derretimento do gelo. Tudo bem? Então, como é que vai funcionar, gente? Se nós tirarmos o gelo do congelador e colocarmos na mesa em algum recipiente, por exemplo, o que acontece? Tu tens o congelador que é frio.
Tudo bem? Quando tu colocas na temperatura ambiente, o que acontece? Essa pedra de gelo, ela vai começar a absorver o calor do ambiente, certo? Quando ele absorver esse calor, ele vai começar a realizar a mudança de estado físico, tá? Mas presta atenção, essa mudança de estado físico só acontece porque este gelo está absorvendo o calor do ambiente. Tudo bem? Então, se esse gelo está absorvendo o calor do ambiente, ele vai ser um processo o quê? Endotérmico, certo? Então, vamos verificar aqui qual vai ser a alternativa correta. Então, analisando as alternativas, nós vamos perceber que a alternativa correta é a letra E. Apenas o segundo é endotérmico. Perfeito? Vamos para a próxima questão de número 4. Leia comigo aqui. Considere as reações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente as reações. Perceba, endotérmica. Então eu quero apenas as equações, as reações que são endotérmicas. Tudo bem? Como eu vou saber, professor, se é uma reação endotérmica ou exotérmica? Bem simples. As reações endotérmicas vão o quê? Receber calor. Se elas vão receber, ganhar calor, vai ter uma variação de entalpia o quê? Positivo, tá? Mas lá no finalzinho da equação, o ΔH vai ser positivo. Tudo bem? Se é uma reação exotérmica, ou seja, vai estar perdendo calor, se ele está perdendo, vai ser o quê? Negativo. Então, lá no final da equação, o ΔH vai ser negativo. Então, acompanha comigo novamente a leitura das reações químicas. A reação de número 1, tu vai ter o ΔH negativo. Então, se o ΔH é negativo, gente, então vai ser uma reação exotérmica. Número 2, acompanha lá. O ΔH no final da reação vai ser positivo, mais 490. Se é positivo, vai ser uma reação endotérmica. Então, guarda já o número 2. Número 3 diz o seguinte, o ΔH lá no finalzinho, mais 2.813. Opa, mais positivo, reação endotérmica. Perfeito? Vá para o próximo. Número 4 diz o seguinte, lá no final, variação de entalpia, menos 57,7. Opa, se é negativo, tu já sabes que é exotérmico, então não é o que nós queremos. Número 5 diz o seguinte, lá no final, ΔH menos 68,3. Opa, menos, negativo, exotérmica, não queremos esse. Para finalizar, número 6 diz o seguinte, ΔH mais 25,96. Opa, positivo. Se é positivo, é uma reação endotérmica. Então, quais das reações listadas acima são endotérmicas? A reação 2, 3 e 6. Perfeito? Então, no caso, a alternativa correta vai ser a letra C. Tudo bem, gente? Vamos lá para a quinta questão. Acompanha comigo a leitura aqui. Diz o seguinte, observe o esquema. Então, ele colocou aí abaixo transformação, uma transformação qualquer, de qualquer reação química. Foi de 870 kJ e passou a ser 1000 kJ. Ele coloca uma variação de entalpia mais 130 kJ. Acompanha a leitura continuando lá. De acordo com o esquema apresentado, podemos dizer que esse processo deverá ser. Então vamos por parte analisar esta questão. Então tu percebe o seguinte, que a entalpia inicial foi de 870 e a entalpia final foi de 1000. O que tu percebe? Que essa variação de entalpia foi de mais 130. Opa, se é mais, ele está o quê? Recebendo calor. Se ele está recebendo calor, é uma reação
endotérmica. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Nós vamos ter a correta como sendo a letra B, endotérmico com ΔH de mais 130 kJ. Para finalizar, gente, vamos lá para a questão de número 6. Nessa questão, ele te dá uma equação e te dá o ΔH desta equação, mais 491,5 kJ. Acompanha lá o comando comigo, diz o seguinte: da transformação do óxido de ferro 3 em ferro metálico, segundo a equação acima, pode-se afirmar que. Então perceba, sempre que nós estivermos trabalhando com termoquímica e nós iremos analisar se é uma reação endotérmica ou exotérmica, tu vais observar apenas no final, tá? O ΔH, o valor, positivo ou negativo. Então, observando essa equação aqui, tu percebe que o ΔH é mais 491,5, mais. Se é mais, ele vai estar recebendo calor. Se ele vai estar recebendo calor, é uma reação o quê? Endotérmica. Alternativa correta, letra A. Tudo bem, gente? Então, nós vamos estar finalizando por aqui hoje. Um beijo, abraço e até a próxima aula.